No princípio havia um jardim mais do que especial no Éden. Foi ali onde o Senhor colocou Adão. Esse jardim era o paraíso localizado na terra. O Éden em si não era o paraíso, todavia, o jardim que estava no Éden era o paraíso. O jardim do Éden era a extensão do paraíso celeste de Deus. Nesse jardim havia árvores e frutos bem variados. Entre eles, duas árvores se destacavam: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os versos que falam a respeito da criação e de como era a vida antes da queda de Adão e Eva pelo pecado são belíssimos. Entre mentes, tem algo que chama muito a minha atenção. Leamos os seguintes versículos. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Já sabemos o que aconteceu depois. Contudo, se prestarmos bastante atenção, embora desde o início Deus tenha proibido o consumo e o contato com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o livro do Gênesis não cita em nenhum momento Deus proibindo o consumo e o contato com o fruto da árvore da vida. Basicamente, essa proibição só acontece após a queda do ser humano, isto é, após o pecado. Então, disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Porque Deus não permitiu tal acesso? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Em outras palavras, quando alguém distorce o seu propósito nesta vida, dado por Deus, gerará nessa condição o pecado. E o pecado distancia a pessoa de Deus. Eis aí quando o indivíduo experimenta a morte, isto é, a separação duradoura. Uma ideia que se tem é de que se o homem pegasse o fruto da árvore da vida no estado no qual estava, haveria então o homem de permanecer naquela condição para sempre, isto é, na condição de pecado. Desde então, fisicamente começamos a morrer a partir do dia em que nascemos, e espiritualmente começamos a perecer no dia em que pecamos. Mas nem tudo está perdido. Em Cristo, temos a chance de termos acesso à árvore da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Em Cristo encontramos a purificação dos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Por outro lado, quando falamos do Evangelho, percebemos que o Evangelho começa com uma fé teórica e termina com uma fé prática, isto é, ser fiel até o fim. Para aqueles que forem fiéis ao Senhor até o fim, esses terão o direito de comer do fruto da árvore da vida. Para isso, teremos que ser realmente fiéis, ao ponto de nem sequer aumentar ou diminuir nenhuma palavra do Senhor. Finalmente, se nos atentarmos o suficiente, observaremos que o primeiro livro da Bíblia começa falando sobre a árvore da vida e assim, ao lermos o último livro da Bíblia, vemos a finalização da história da redenção citando a árvore da vida. Em síntese, a Bíblia está em total harmonia. Desse modo, a Bíblia mostra o começo, desenvolvimento e fim.
Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venha em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que Deus continue nos abençoando.